dia, crianças! Hoje na aula de ciências, vamos tentar falar o mais rápido possível, né? Sem as minhas brincadeirinhas. Eu tenho aqui sal e eu tenho um copo, água, um copo medidor só para eu saber que tanto de água eu vou colocar. Tem uma colher, vou afastar aqui. É o seguinte, crianças, nós estamos falando sobre as transformações da matéria. Nós temos a transformação da matéria, agora nessa página aqui, ó, 95. A de ontem vocês fizeram, vocês assistiram o vídeo? Legal saber como o lápis é produzido, né? A matéria-prima do lápis, quem descobriu? É a madeira, muito bem. A madeira é a matéria-prima do lápis da Faber-Castell. E eles produzem aquela pontinha do meio, como que ela chama? Eu me esqueci agora. Eles dão um nome correto para aquela pontinha do meio. Deixa eu ver se tem aqui. Madeira serrada. Os vãos são preenchidos com cola e grafite. É isso mesmo. Na verdade, o lápis da Faber-Castell, ele é produzido aquela parte do meio que a gente usa para escrever, né? Tanto o lápis de escrever como o lápis de cor é uma mistura de argila com pó colorante, se for lápis de cor, né? E cola e água. Cola eu não sei, e água. E no de escrever é a argila, o pó colorante e água. O grafite, perdão, o grafite e a água. E eles fazem aquela mistura, faz aquela parte do meio, coloca para secar, para endurecer. Então a argila, ela é assim, né? A argila é barro. Aí vocês viram no livro o exemplo do picolé. O picolé era um líquido, foi colocado dentro de uma forminha, colocado no freezer e endurece. E se você tira do freezer e deixa do lado de fora, ele vai derreter. Então tem que aproveitar antes de derreter. Agora eu quero falar com vocês na página 95 sobre a formação de misturas. Nós temos a transformação da matéria quando a gente modifica muito a matéria, incluindo alguns elementos, como é o caso do lápis. E nós temos, por exemplo, aí na página 95, dois exemplos. Nós temos o exemplo de uma melancia que sofreu uma transformação da sua forma. Ela redonda, ou oval, com casca, o recheio dela, que é a parte que a gente realmente come dentro da melancia. Depois a melancia é cortada, picada em pedaços e colocada num pote. Eu ainda posso espremer essa melancia e transformar ela em um líquido, ou bater no liquidificador e transformá-la num líquido. Nós temos aí o exemplo também de um azeite, o óleo de oliva, sendo jogado sobre a sopa. O que vai acontecer? Esse óleo, ele tá mudando a forma dele? A sopa tá mudando a forma dela? Ou está acontecendo uma mistura? Então veja que eu tenho dois exemplos. O exemplo da mistura, quando eu misturo elementos e ganho um outro elemento diferente. E estamos falando sobre mudança na forma. Nós temos um exemplo de aleijadinho. Veja só se vocês conseguem ver. Olha, essa obra de arte de Aleijadinho. Aleijadinho foi um escultor brasileiro que viveu no século XVIII. Século XVIII são todos os anos que estão dentro de 1701 até 1800. Esse grupo de anos é chamado de século XVIII. Aleijadinho viveu nesse período. Essa obra de arte aí no livro, na página 95, ela foi feita entre 1794 e 1804, no município de Congonhas, Minas Gerais. É uma foto de 2016. Aleijadinho, ele trabalhava muito com pedra-sabão, esculpia madeira também,
E ele ganhou esse apelido por causa de uma enfermidade que aconteceu com ele, uma doença, aos 39 anos. O município de Ouro Preto, em Minas Gerais, onde o seu trabalho pode ser visto melhor. Então veja que Aleijadinho, ele pegava os materiais como a madeira e a pedra-sabão e ele esculpia, ele arrancava os pedaços para transformar nas esculturas. O que causa a transformação do material em escultura? O trabalho do artista. Então, o trabalho do Aleijadinho causa essa transformação. Ele usa materiais, ele usa um escultor, ele precisa de ferramentas que vão ajudar ele a arrancar os pedacinhos na pedra-sabão, na madeira, para transformar em uma escultura. Não é mesmo? É um trabalho muito bonito, muito difícil também. Então, a transformação acontece porque ele utiliza materiais. Mas eu quero falar com vocês sobre a solubilidade da água. A água é o recurso mais solúvel, ou seja, que dissolve a maior parte das coisas. Solubilidade, a gente fala de dissolver, de derreter, de transformar matérias de um jeito para outro, através de uma mistura, tá bom? Vamos fazer uma experiência aqui para vocês entenderem. Olha, aqui eu tenho um copo transparente, eu tenho água. Eu vou colocar só 50 ml. Ali fala para pôr 100, mas 100 é muito. Eu vou pôr só 50 ml para a gente conseguir entender melhor. Bom, aqui tem 50 ml de água. É bem pouquinho. Agora eu vou acrescentar o sal. E aí, o que vai acontecer com o sal? Vamos ver? Vou acrescentar 1 colher de sal. É sal. Então, é mais ou menos 1 colher. Veja. Deixa eu ver quantos potinhos que eu tenho aqui que dá 1 colher, porque eu vou molhar essa daqui, né? Ó, 2 potinhos desse dá 1 colher. Então, eu sempre vou pôr 2. E aí, o que vai acontecer com esse sal aqui, ó? Vamos ver? A gente mistura. A água fica meio branquinha, né? Para fazer na sua casa, você precisa da autorização dos seus pais, porque você usar materiais que depois vai jogar fora, seus pais podem ficar muito chateados. E pode ser que nem tinha tanto sal aí, seu pai, sua mãe tá achando que tem, e aí você faz a experiência escondido, acaba o sal, e aí bem naquela hora que tá tudo fechado, que não dá para sair, precisa do sal, você estragou tudo e vai falar que foi eu que mandei. Foi não, hein? Não mandei, por isso que eu estou fazendo com vocês. Então, veja, eu estou misturando, ainda tem sal no fundo. Então, a gente deixa um pouquinho. Agora, eu vou misturar assim, para derreter este sal. Isso que eu estou fazendo, eu coloquei 1 colher de sal. Você já consegue perceber essa colher de sal aqui? Não consegue mais? Tem um pouquinho no fundo, não sei se dá para vocês verem. Você não consegue perceber todo aquele sal. O que aconteceu? Dissolveu. Mas o sal deixou de existir? Ele não existe mais? Ele acabou. Eu posso beber essa água tranquilo, que essa água vai ter o gosto que a água deve ter. Não ter gosto? Não dá para vocês experimentarem aí, mas... Ó, bem salgada. Tá muito salgada. Bom, 1 colher de sal, ainda falta um pouco para dissolver lá no fundo. Falta bastante para dissolver lá no fundo. Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha. Ainda falta. Tá vendo? A quantidade de água, talvez se eu continuar mexendo, vai dissolver. Ou não. Mas será? Ó.
uma colher de sal. Vamos acrescentar a segunda colher de sal. Será que vai sobrar só um pouquinho lá no fundo? São perguntas e mais perguntas que nós fazemos. A água, ela dissolve tudo, ou quase tudo. Ou será que ela só dissolve se tiver uma quantidade grande? Lembra que eu coloquei só 50 ml. Bem pouquinho. Então, aqui, ó, veja que eu misturei, e a colher ainda ficou um pouquinho. Ó, tá parecendo quase um leite, mas não é leite. É sal com água. E aí, olha só, já tá ficando os pedacinhos, olha, tá vendo no copo? Isso é sal. E tem uma quantidade de sal lá no fundo. Crianças, você sabe como é obtido o sal de cozinha? O sal que nós usamos na cozinha? Ele é obtido do mar. Isso mesmo. As saleiras, vixe, eu não sei o nome. Pesquisa aí. Os lugares aonde acontece a produção, a recolhida do sal, são lugares onde a quantidade de água vai evaporando, e o que sobra são os cristais de sal. Aí eles vão lá e recolhem esse sal, leva para uma fábrica para passar para o processo de purificação e limpeza deste sal, para depois ele ser empacotado e levado para as nossas casas. Veja que em 50 ml de água, 2 colheres de sal, uma colher de sal já era muito para essa quantidade de água dissolver o sal. 2 colheres de sal já não consegue dissolver mais. Veja a quantidade, essa parte mais escura, mais leitosa aqui embaixo é o sal. Veja só. E aí? Você está formando um grupo comigo. O que você analisa? Responda as perguntas. Quantas colheres de sal vocês colocaram até não conseguirem mais dissolvê-lo na água? Na verdade, na primeira colher de sal em 50 ml de água, já sobrou um pouquinho de resíduo no fundo. Na segunda colher, não dissolveu. Não dissolveu bastante quantidade de sal não foi dissolvida. Bom, essa experiência nos mostra que precisa de uma quantidade maior de água para conseguir dissolver os elementos, no caso, o sal. E eu ainda vou fazer algo. Quando nós temos essas transformações da matéria, vou explicar. Quando temos essas transformações da matéria, nós podemos entender que 2 formas básicas da transformação da matéria, que é a mistura, nós conseguimos transformar a matéria, e a transformação da forma, nós conseguimos transformar a forma. Por exemplo, se eu pegar esta água, colocar na forminha de gelo e colocar no freezer, ela vai transformar a sua forma. Ela vai deixar de ser líquida, neste formato, e vai passar a ser sólida, mas ela continua sendo água. Neste caso do sal, ele está, olha lá, dá para ver melhor. Olha a quantidade de sal que tem aqui no fundo. Então, 2 colheres de sal em 50 ml de água não é possível dissolver. Não é possível. Ele vai sobrar praticamente quase tudo de sal. Então, nós não conseguimos dissolver. Como vocês perceberam que o sal não estava mais se dissolvendo na água? Como que você percebeu? Veja que eu não parei, ó. Eu tô misturando. Quando eu paro, o sal, o que ele faz? Flutua, assenta no fundo. O que aconteceu aqui com o sal? O que você faria para dissolver o sal que ficou no copo? Então, isso aí é um pensamento seu. O que você faria para dissolver este sal que está no fundo? Então, na próxima aula eu volto para a gente continuar esse assunto sobre a transformação das matérias.
tá bom? Transformação da matéria. Sua atividade é página 95 e página 96. São só essas duas, tá bom? Ai, tia, mas a 97 é continuação, mas eu não expliquei. Eu não falei sobre ela. Qual que é o meu objetivo, criança? Que vocês aprendam mesmo à distância. Mas para aprender, você precisa dar tempo ao seu cérebro e fazer as coisas no máximo dentro do horário mandado, certo? Vamos seguir o nosso dia. Beijo no seu coração.